Desligou, né? Deixa aqui. Isso. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa do casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Meus prezados irmãos aqui da comunidade Nossa Senhora Aparecida, a matriz da nossa paróquia, a igreja continua nos apresentando nesse ano A, lendo o Evangelho de Mateus, as parábolas que Jesus conta para, primeiro, os seus discípulos entender, mas as parábolas, como de hoje, ela é dirigida aos responsáveis do povo de Israel na época de Jesus. Que, como nós já vimos, recordando um pouquinho a história, Jesus fez toda a sua missão na Galileia,
no estrangeiro, onde ele curou, salvou as pessoas, abriu os olhos dos cegos, recuperou a vida de tanta gente, perdoou os pecados. Jesus trouxe do Pai a reconciliação, como diz na nossa introdução, na oração. Ele trouxe a reconciliação, ele trouxe a novidade do Pai, dele quer incluir a todos no seu projeto, porque todos são seus filhos. Depois Jesus ele entrou então em Jerusalém, porque ele percebeu, uma leitura que nós vimos aqui, está no capítulo 9, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, proclamando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Essa é a missão grande de Jesus. Fazer com que a vida que Deus nos deu, a vida em que nós estamos vivendo, que é a grande maravilha de Deus, nós fazendo parte da casa comum, como diz o Papa Francisco, para aprender a conviver e viver com todos os seres, não só humanos, mas todos os outros seres, fazemos parte dessa casa. Inclusive o Papa lançou recentemente a continuação daquela encíclica Laudato Si, chamada esse novo acréscimo que ele colocou, Laudate Deum. Vamos louvar a Deus por tudo que Ele fez e vamos então zelar pela obra maravilhosa de Deus, a sua criação, da qual nós fazemos parte. E Jesus veio para nos trazer exatamente, mostrando essa novidade muito importante, que o Pai, nosso Pai, é Criador de tudo, de todos e quer o bem a todos. Portanto, Jesus, percorrendo todas as cidades e aldeias, percebe que aqueles que estão ocupando a responsabilidade da direção lá no centro da cidade, em Jerusalém, no lugar conhecido como Sião, bem na capital, bem no centro, ele percebe que quem está lá dirigindo, infelizmente, pouco caso estão fazendo com os outros filhos de Deus, incluindo do próprio povo de Israel, daquele tempo. Poucos estão fazendo caso, estão deixando totalmente o povo abandonado. E ele usa uma frase fundamental lá no capítulo 9, versículo 36, quando ele vai dizer: parecem ovelhas que não têm pastor. O nosso salmo é o pastor que toma conta das ovelhas. O nosso salmo é o pastor que leva as ovelhas aonde tem comida, aonde tem água para se abastecer. O nosso salmo dá a indicar o bom pastor, que zela as ovelhas e o povo. Então Jesus, caminhando para Jerusalém, agora ele percebe que a miséria do povo tem uma razão e tem uma causa, e essa causa está lá no templo. Por isso ele entra em Jerusalém, o povo o saúda como o filho de Davi, como aquele que foi prometido, o Messias, descendente de Davi, que vai assumir o trono na cabeça deles, como eles pensavam. Não foi isso o projeto de Jesus, mas eles pensavam assim, os discípulos também pensavam assim, que ia sentar no trono, ia eliminar todos os inimigos e ia reinar, principalmente para eles, o povo de Israel daquele tempo. Jesus entrou em Jerusalém, entrou no templo, e aí no templo fez um gesto que irritou, que gerou raiva nas autoridades, que são os sacerdotes, as lideranças, daqueles que tomavam conta do templo e daqueles que organizavam a organização de todo o país de Israel, onde estavam as autoridades. Jesus derrubou as mesas dos cambistas e expulsou aqueles que estavam vendendo pombas e outros animais, e disse: está escrito, esta é a casa que o meu Pai cedeu para a oração, e vocês fizeram desta casa um covil de ladrões. Aí a reação das autoridades
doutores da lei, no caso, e os sacerdotes, os grandes sacerdotes, encostaram Jesus na parede, porque Jesus, apesar de ter feito isso, ele continuou utilizando uma ala do templo, onde ele pregava, ensinava ao povo. Então a pergunta que eles fazem, essas autoridades, era essa: com que autoridade você faz isso? Eles tinham autoridade oficial, assinada, como governo, como responsável do templo. Mas você que veio lá de Nazaré, por acaso sai alguma coisa de bom, dirá mais tarde o Evangelho de João? Quem é você para chegar aqui e se fazer tipo dono daqui? Jesus não respondeu com uma pergunta. Se vocês me responderem essa pergunta, eu digo com que autoridade. Eles não souberam responder a pergunta sobre o batismo de João. E Jesus disse: nem eu dou para vocês informações, que autoridade, de onde vem a minha autoridade. Aí Jesus começa a contar as parábolas, 3 parábolas. Nós já vimos 2, hoje nós temos a terceira. A primeira parábola tenta mostrar para eles quem é que na realidade faz a vontade de Deus. Aquele que disse não, mas depois ele foi e trabalhou na vinha do Senhor. Ou aquele que disse sim, eu vou, eu gosto, eu te adoro, eu obedeço, mas depois ele não foi. A primeira parábola. As autoridades falaram: é lógico, fez a vontade de Deus. Não é aquele que fica falando sim, sim, Deus eu te amo, mas aquele que na realidade foi lá e fez a vontade do Pai. A segunda parábola foi domingo passado, quando Jesus colocou e disse, na realidade, que esses responsáveis, para quem foi entregue a responsabilidade da administração do templo e da administração do país todo, eles se apoderaram. Esse templo e esse país é de Deus, como o mundo todo é de Deus. Como que você se apodera e diz: aqui é meu? E o dono, ele manda os seus profetas, que eles perseguem e matam. Isso aparece também na nossa leitura de hoje. E de novo ele manda outros, e eles matam. Aí Jesus disse: vai ser tirado de vocês, porque vocês não estão cumprindo aquilo que Deus quer. Que essa vinha deve todo mundo trabalhar, deve todo mundo tomar parte, deve todo mundo usufruir daquilo que Deus fez e criou na vinha do Senhor, que é o mundo todo. Isso aparece na nossa leitura também de hoje. E a leitura nossa, então essa vinha vai ser tirada de vocês, que não produzíramos frutos, deixaram o povo todo abandonado, parecem ovelhas sem pastor. O povo doente fazem pouco caso e vai dar para outro povo que dará os bons frutos, que zele pela vida das pessoas, que inclui todo mundo. Apesar que, como diz a nossa leitura, na nossa parábola desse pai que agora fez um banquete por ocasião do casamento do filho, é Deus que faz uma festa. O banquete por ocasião de Jesus, seu filho, que vai, por assim dizer, as bodas, vai casar com a humanidade, vai casar não apenas com um povo, como era no Antigo Testamento. Esse povo que, ao ser convidado para vir participar da festa, recusou, como disse aqui exatamente a leitura nossa, quando ele fala, e eles recusaram de vir participar da festa, não queriam vir participar da festa. Aí mandou outros para convidar, de novo perseguiram e mataram.
Esse povo que foi escolhido, isso é contado no Antigo Testamento, para ser um povo unido, para viver como irmãos, na fraternidade, não viveram. O grupo mais forte que tomou o poder fez tudo deles, em benefício deles, para o seu bem. Pouco caso eles fazem das pessoas necessitadas. Aí, diante disso, o rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiaram a cidade deles. Esse texto, dizem os estudiosos, que esse evangelho de Mateus foi escrito depois do ano 70, lá no ano 80 mais ou menos. Então já tinha acontecido a destruição de Jerusalém e do templo, onde o povo de Israel, daquele tempo, se espalhou pelo mundo todo de então, para poder encontrar um lugar para poder viver. E aí, o que disse o rei? Aí que vai abrir e mostrar para todo mundo. Então, o rei, em seguida o rei disse aos empregados: olha, a festa do casamento do meu filho, que vai casar com a humanidade, não só com um grupo. E essa novidade que esse filho nos trouxe. Toda a humanidade foi criada por Deus, portanto, Deus quer o bem a todos os povos, a todas as raças, a todas as nações, para poderem viver na grande fraternidade universal. O mundo todo, esse é o projeto de Jesus. Devemos todos trabalhar se nós aceitarmos o outro como filho de Deus e, portanto, irmãos uns dos outros. Esse é fundamental a gente ter na mente como parte da nossa fé. Eu sou filho de Deus, meu filho é filho de Deus, minha filha é filha de Deus, meu tio é filho de Deus, mas meu vizinho e aquele que está lá sofrendo na Palestina também é filho de Deus. Essa é uma ideia fundamental que tem que fazer parte da nossa fé. E se alguém está sofrendo, o meu coração também sofre. Porque é irmão, é filho do mesmo Pai, do mesmo Criador. Então disse o rei: a festa de casamento do filho com a humanidade está pronta. Mas os convidados não foram dignos, eles recusaram. E não só recusaram, infelizmente mandou convidar para uma festa e os emissários que ele mandou foram perseguidos e foram mortos. Interessante perceber isso. Te convida para uma festa e você persegue e mata quem foi te convidar. Isso acontece. Isso aconteceu, não só uma vez. A festa do casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos. Esse de não ser digno, de quem depende? Não de Deus. Deles. Eles recusaram. Não quiseram ir. Tem gente que vai dizer: eu sou mais importante que o outro. Eu sou da tradição que veio de longe. Eu pertenço a esse povo escolhido de Israel. Eu vou me misturar com essa gentalha aí? Não, eu não vou. Deixa eles fazer a festa. Eu tenho como me alegrar, eu tenho como comer, eu tenho as minhas coisas todas. Eu posso fazer coisas porque tenho dinheiro, tenho bens. É o egoísta que só pensa em si. Como esse, um foi fazer uma coisa, outro foi fazer outra coisa e diz: eu não tenho tempo para ir participar da alegria de estarmos juntos numa festa do Filho que quer incluir no seu projeto do reino de Deus o bem para toda a humanidade, para todo ser humano, para todo ser que existe no mundo. Então, os empregados, portanto, disse para eles: ide até as encruzilhadas dos caminhos, quer dizer, ide para as periferias. Nós sabemos aqui, por exemplo, na nossa cidade, antigamente, era assim: o asfalto ele chegava no centro, em algumas outras ruas principais importantes. Depois é estrada de terra, é rua de terra, como era aqui. Vão até as encruzilhadas, quer dizer, vai nos lugares onde não tem asfalto.
Vai lá onde mora uma pessoa mais pobre, as pessoas que estão construindo a sua casa ainda devagarzinho e que estão pagando a sua dívida devagar. Vai, traz todo mundo, inclui todo mundo para essa festa. Então, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram. E eles não ficam fazendo distinção quem entra e quem não entra, maus e bons. Olha no plural, encontraram maus e bons, todos entraram. Toda a periferia, todo o pessoal pobre, todo o pessoal desempregado, todos os que eram considerados pecadores, prostitutas, como diz antes no Evangelho, todos entraram. Deus quer convidar a todos. Alguns recusam e de frente diz: eu não vou, não quero me misturar com essa gentalha, e ficaram fora. Opção deles, esses não são dignos. Quem escolheu não ir é eles. Deus convida a todos. Aí apresenta essa questão: quando o rei entrou para ver, a sala da festa ficou cheia de convidados, e o rei entrou para ver os convidados. Aí observou um homem que não estava usando traje de festa. Traje de festa. O que é essa traje de festa? A traje de festa é a traje de Jesus. Isso São Paulo ele explica muito bem, várias vezes. Revestivos, vivamos honestamente, vestimos as armas da luz. A vestimenta simboliza a conversão da pessoa de deixar para trás a sua vida egoísta, a sua vida muitas vezes dominadora, e ela reveste a veste de Jesus. É essa veste nupcial, se chama. E, segundo a tradição do povo daquele tempo, na porta tem as vestes todas preparadas, com os princípios básicos da vida, com o princípio da fraternidade, com o princípio da partilha, com o princípio do perdão. Essa é a veste nova de Jesus. E quem entrava na festa, ele recebia aquela veste. A veste do amor, a veste da fraternidade, a veste do perdão, a veste da partilha, a veste do serviço, a veste da humildade. Mas quando o rei entrou na festa, encontrou um que não aceitou essa veste. Não aceitou. Quer entrar, mas não aceitou. Não aceitou mudar a sua vida da ganância para a partilha. Não aceitou mudar a sua vida do orgulho para a humildade. Não aceitou mudar a sua vida do ódio para o perdão. Essa é a veste de Jesus. A veste de Jesus é todo o seu ensinamento. E aí, o rei, lógico, aqui não cabe. Aqui não cabe. E a gente sabe as consequências de quem viver sozinho. Então pode sair. Aqui, quem vai participar aqui, vai participar como irmão. Com todos, sem distinção de raça, de cor. Agora você não quer assumir isso, você quer continuar conosco, mas guarda ódio e vingança no seu coração, quer se vingar, não cabe aqui, e vai ficar sozinho. E a gente sabe o que significa ficar sozinho. Imagina, só para a gente entender, o povo lá no Antigo Testamento está atravessando o deserto e um fica sozinho. O que acontece? Tem pés e mãos amarradas, ele morre. Por isso que ele termina dizendo: aí haverá choro, ranger de dente. E a pessoa na realidade vai querer voltar, mas não consegue voltar. E Jesus termina dizendo aqui: porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos.
Deus quer chamar a todos. Esse muitos, na língua semita, significa todos. Todos são chamados. Mas quem é que é escolhido? Quem aceita mudar a veste. Em vez de ódio, é o perdão. Em vez da vingança, o perdão. Em vez da ganância, a partilha. Em vez da dominação, o serviço. Viver como irmão. Essa é a veste do casamento, a veste que era necessária daqueles que optam. Essa leitura que nós temos no Evangelho, ela foi precedida aqui pela nossa primeira leitura, onde o profeta Isaías, ele diz algumas coisas vislumbrando o que deseja no futuro. E ele diz assim: o Senhor dos Exércitos dará neste monte, o monte onde estava construído o templo, e que mais tarde ele vai ser chamado Sião. Sião. E aí, o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos. Mas até o povo não aceitou essa proposta vislumbrada pelo profeta Isaías, porque eles sempre se mantiveram só nós, o povo de Israel daquele tempo, só nós somos o povo privilegiado, nós somos o povo de Deus. E esse povo de Deus, no tempo de Jesus, as suas autoridades não foram nem dignos de dar vez a todos os povos, a todas as pessoas daquele povo de Israel, porque, como Jesus notou, andava e via a miséria de todo o povo. Então, a nossa primeira leitura, ela já indica esse banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte. A morte é aquilo que faz as coisas que levam à morte. E enxugará as lágrimas de todas as faces. Essa frase aqui ela vai ser usada no livro do Apocalipse, no final, quando ele fala os novos céus e novas terras. Não essa terra de brigas, de ódio, de vingança, de guerras, mas a terra de um grande banquete onde todos participamos da grande festa, todos teremos vez, todos seremos abençoados e todos abençoamos os outros e vivemos como irmãos. Esse é o projeto que Jesus Cristo nos trouxe nos novos céus e novas terras. São Paulo, na sua carta aqui, ele fez um pouco o exemplo como ele foi ajudado. Em um exemplo pequeno, eu aprendi o segredo, sei viver na miséria e sei viver na abundância, porque ele sabe se adaptar. Aprendi o segredo de viver em toda qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo a sobra ou sofrendo necessidade. Tudo posso naquele que me dá força. Tudo posso naquele que me dá força, porém Paulo, na outra carta, diz: apesar que tudo posso, mas nem tudo convém. Isso é muito importante perceber. Eu posso, mas convém? No entanto, fizestes bem em compartilhar as minhas dificuldades. E aqui mostra a solidariedade que Paulo, na sua necessidade, recebeu da comunidade. Aos Filipenses, está escrevendo aqui, essa comunidade que ele gostou muito, que percebeu a sua necessidade e fez coleta e mandou para ajudá-lo. O meu Deus proverá esplendidamente com sua riqueza a todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Então Paulo tenta mostrar nesse pedaço de carta que a igreja nos providenciou hoje, essa questão da partilha, que faz parte do grande banquete. O banquete é de Deus. É Ele que deu tudo, Ele que criou tudo, e criou tudo para todos. E quer que todos vivamos em fraternidade e em paz, porém precisa a conversão, mudar. Eu não posso continuar odiando o outro, eu não posso continuar me vingando do outro.
Eu não posso continuar só pensando em mim e na minha família. Eu preciso abrir o meu coração para começar a entender que somos todos irmãos. Isso que o batismo nos dá. Quando nós somos batizados e trazemos nossos filhos para ser batizados, nós estaremos declarando agora que eu preciso me revestir. Aquela veste branca que usa no batismo, isso que significa? Eu preciso ter essa veste de Jesus. A veste da partilha, a veste de sermos irmãos. Enquanto antes do batismo a criança é da família, ao ser batizada a criança se torna, e nós nos tornamos agora uma grande família, para aprender o projeto e aprender a viver como irmãos. É nisso que está querendo nos ensinar Jesus nesse dia de hoje. Podemos recusar participar do banquete, ou podemos mudar a nossa vida para aprendermos a viver como irmãos, na partilha, no serviço e na humildade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio